Paz seja convosco. Louvamos a Deus por mais essa rica oportunidade que Ele nos dá, estarmos diante dEle, ouvindo a Ele, crescendo em conhecimento dEle. Estamos meditando no Catecismo de Westminster, agora na pergunta número 31. O que é a vocação eficaz? Nós já falamos do chamado eficaz. Agora, o que é a vocação eficaz? Vocação eficaz é a obra do Espírito Santo, pela qual, convencendo-nos do pecado e da miséria, iluminando o entendimento e mudando a nossa natureza, Ele nos habilita para receber. Alguém fecha, por favor, a porta. Nos habilita para receber Jesus Cristo. Todo o campo que vai ser preparado. Quando você vai plantar um campo, você tem que tirar o mato do campo, você tem que tirar as rochas, as pedras do campo. Aí você ara o campo para então você jogar as sementes. É isso que o Espírito Santo faz através da vocação eficaz. Essa pergunta é sobre algo de tremenda importância, mas que muitas vezes é deixado em esquecimento. Por favor, fecha a porta. Ali, Menízia, por favor. Passou, fecha a porta, por favor. Nenhum pregador, nenhum missionário, nenhuma igreja tem o poder de chamar uma pessoa à salvação. Quem faz esse chamado é Deus através do Espírito Santo. E aí você pode me perguntar, o celular caiu lá, tá? Aí você pode me perguntar, e o apelo? O apelo é bíblico? Não. Sempre que nós quisermos determinar se uma coisa é bíblica ou não, nós temos que ir aonde? As Escrituras. Alguma vez, algum profeta do Antigo Testamento perguntou: quem quer seguir o Deus verdadeiro? As pessoas só seguindo. Nos Evangelhos, Jesus, lá no Monte das Oliveiras, lá no monte lá onde ele estava dando o Sermão do Monte, ele perguntou: alguém quer me aceitar como Senhor e Salvador? Por mais chocante que seja, em nenhuma passagem das Escrituras se é convidado alguém a aceitar. É simplesmente feito a pregação da palavra. Pastor, e aquele versículo que fala que aquele que a concordação que aceita com o coração e confessa com a boca, não tem um versículo que fala isso? Sim. E o que tem? Como é a partir de qual momento que nós fazemos essa confissão no coração e com a boca, com os lábios? Ordo salutis. Ordem da salvação. Não. Você já fez ordo salutis? Sim, já. Eleição? Regeneração. Não. Chamado eficaz. Chamado. Regeneração. Conversão. No momento em que você diz sim, mentalmente ou exteriormente, mas eu estou dizendo que ninguém chega para você: e aí, Nicolas, você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Isso é uma coisa que as Escrituras não comandam, nós fazemos. E as igrejas fazem. Hã? As Escrituras não comandam, mas eu posso falar para convidar a pessoa para assim: você quer seguir a Jesus? Você quer? Não? Você só tem que fazer o quê? Pregar a palavra. É incrível que em João 10 fala que as ovelhas dele vão ouvir a voz dele e elas automaticamente vão seguindo. Não é você que fala, né? O conceito de apelo, isso aparece em 1800, quase 1900, com o começo das igrejas pentecostais. Começa a aparecer isso. Se for ver historicamente, isso não é antigo, não. Entendeu? Em que uma coisa, não, é novo. Quando nós falamos em história, 100 anos é pouco tempo.
100 anos é pouco tempo. 200 anos é pouco tempo. Entendeu? Então é uma coisa recente, em que as pessoas introduzem um conceito que não está nas escrituras. É aí que nós temos uma grande massa de cristãos evangélicos no Brasil, e quantos convertidos? Quantas pessoas que são realmente pessoas que estão direcionadas com o desejo de servir ao Deus verdadeiro? Tá? Quantas pessoas? A grande massa aceita Jesus. Aí ela acha que é uma nova criatura e não é. Se a nova criatura ela não for alimentada, ela continua sendo a velha criatura. Porque quando você diz sim a Cristo, você continua mentindo, continua roubando, continua fazendo o que é mal, continua vendo pornografia, continua fazendo um monte de lambança. E aí, com o ouvir da palavra, você vai mudar. Se minha resposta ela é uma resposta apenas verbal, eu não entendi, que é o que nós tratamos na pergunta 30. Se eu não entendo, se eu não tenho o Espírito Santo, não fui convencido, a minha resposta é natural. Eu vou vir de terno, porque todo mundo vem de terno. Eu chego cedo e ajoelho para orar, porque todo mundo ajoelha cedo para orar. Não é algo que vem de mim. Rayane. Não, o senhor meu que já respondeu, mas eu ia perguntar. Então, como é que fica as pessoas que vai lá e supostamente aceita Jesus, aí é uma coisa em vão? Não. Dentro desse grupo de pessoas, há pessoas que são filhos. Sim, aí eu ia falar. E como que fica as pessoas que vai lá e aceita e que, tipo, segue? A transformação. Não, mas é o que eu estou falando para você. Se você tem uma conversão de coração, seja chamado ou não chamado, você está convertido. É independente. Eu estou dizendo que o fator humano da chamada e da solicitação não há necessidade. É como, por exemplo, você querer introduzir conceitos dentro do aconselhamento com a psicologia, em que a Bíblia fala que ela é suficiente. Você pode usar? Usa, mas é necessário ou não é necessário. E outra, né, o problema maior desse chamamento é que ele banaliza a obra do Espírito Santo. As pessoas têm uma falsa sensação de que simplesmente dizer sim em meio a uma igreja pública, ele já é salvo, perpetuamente salvo. E isso não é verdade. E é isso que os pregadores pregam. E tipo assim, o pregador ele quer ter, né, uma autoconfirmação de que é o ministério dele, ele chama no meio da banda de instrumentos e tudo, sensacionaliza um monte de pecador que não são chamados. E todo mundo tem uma falsa sensação de que são salvos, e não é somente isso, né? E aí você pega uma igreja de célula, por exemplo, eu não sei o que tanto gente as pessoas estão fazendo lá embaixo, já passou 10 minutos, o que está rolando lá embaixo? Então, a minha mãe e a avó estão conversando bem aqui na porta da escada. Nossa, vamos para a Dominical! E aí o que acontece? Essa condição da célula, o que é? Eu tenho que trazer outro, 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 o problema é o número de pessoas. Porque o objetivo da pessoa não é conversão. O objetivo da pessoa é dinheiro. Então o áudio lá que o primo do Moisés passou, exatamente isso. Pô, eu nem cheguei, os caras estão mandando trazer outro, porque a preocupação deles não é a igreja, as pessoas. A preocupação é número de pessoas. Quando você pensa em igrejas grandes, as pessoas estão preocupadas com o volume de pessoas e não com a conversão realmente genuína das pessoas. Falava, Vânia, antes você que estava lá embaixo, né, num diálogo efêmero com a minha esposa, entendeu? Em que nós estávamos dizendo que aonde está nas escrituras o apelo? Quem quer aceitar Jesus? Nenhum lugar nas escrituras fala que nós temos que convidar. Nenhum profeta falou, nenhum apóstolo falou, Jesus Cristo não falou. E o que fazer? Pregar o evangelho, falar a verdade bíblica. Fale, Felipe. Não, e isso é verdade, né? Eu e Nicolas e Gabriel passamos a vida inteira pregando pro raio, né? E foi justamente, ele ia para células com um monte de coisa e nunca realmente encontrava. E ele falou que ele via que nessas igrejas estavam querendo quantidade. Ninguém ia aprofundar. E antes dele vir para a nossa igreja, vamos fazer um discipulado. E isso custa muito caro para quem está ensinando, para o pastor, demora muito tempo. E as igrejas não querem fazer isso. E o que realmente diz se é cristão ou não, é esse aprofundamento de cuidar individualmente das pessoas. Nenhum pregador, nenhum missionário, nenhuma igreja tem o poder de chamar uma pessoa à salvação.
Quem faz esse chamado é Deus através do Espírito. Esse chamado é feito usualmente, comumente, ordinariamente, pela pregação fiel da palavra. Vou corrigir o texto que não é meu. Esse chamado é feito unicamente pela pregação fiel da palavra. Dessa forma, a obrigação do pregador é apenas levar o conhecimento da palavra de maneira fiel, conforme a Escritura. Qual a minha função? Ensinar você o caminho certo. O que você vai fazer com isso? É com você. Quem vai dar conta disso no dia do juízo? Você. Não tem outra pessoa. Se eu me isento de falar a verdade, eu sou cúmplice do seu pecado. E eu vou ser julgado lá. Fale. No caso, a gente prega a palavra e aí no final, igual evangelismo. Eu sempre fiz muitas coisas, né? E nessa parte do evangelismo sempre eu tive mais dificuldade. Mas quando você prega a palavra, como é que você vai esperar? Você vai esperar a pessoa tomar a iniciativa? Eu pergunto para você, novamente, que eu sei que você já leu as Escrituras. Aonde na Bíblia é feito de maneira diferente? Não, como faz? Eu quero saber assim, eu só vou pregar e vou esperar a pessoa, ela levantar a mão e anunciar, como lá no batismo lá de João? Eu volto a perguntar para você. Aonde na Bíblia você viu que é feito de maneira diferente? Em algum lugar? Dessa forma, você falou de João. Algum lugar. Você já leu a Bíblia inteira? Toda em sequência não. Tá na hora. Tá? Aonde do que você já leu, você viu alguém fazendo de uma maneira diferente? Não. Deixa ela responder. Você já viu em algum lugar? Quem é o mais perfeito? O homem ou Deus? Deus. Se ele determina como é que nós temos que fazer, por que eu vou inventar uma nova moda? Entende? Não é minha opção, é eu ser obediente. Você tem uma loja, você tem funcionárias. Você chega para a Aisla e fala: Aisla, faça tal coisa. Se ela falar e faz qualquer outra coisa que não aquilo que você mandou, ela foi desobediente. Sim. Ah, mas ela fez com motivação boa, ela queria ajudar. Foi o que você mandou? Você tem sócio na loja? Não. Mas eu posso Não. aconselhar a pessoa a se decidir aqui, por exemplo. Não, aí você está criando aquele atalhozinho, entendeu? Ah, eu não posso, mas eu posso. Não, é pregar a palavra. O pulo do gato é crer que a palavra ela é viva e eficaz, e basta. Né? Ponto, você não... A partir do momento que você... O que eu tenho que fazer? Pregar a palavra. Posso falar de Deus para você? Posso falar de Jesus Cristo para você? Pode. Aí você vai e fala de Jesus Cristo. Olha, conta a história. Eu quero saber mais disso. Eu quero conhecer. Como é que eu faço para fazer parte? Pentecoste. Cristo, o Espírito Santo desce. O povo começa a falar em outras línguas. Já falamos várias vezes desse texto. Começa a falar em outras línguas. As pessoas falam que eles estão bêbados. Pedro se levanta e fala assim: eu não estou bêbado. Já é 9 horas da manhã, não bebi ainda. Não é hora de beber. 9 horas da manhã. E aí ele vem, discorre o texto todinho, a construção, e acaba dizendo: e quem matou Cristo foi você. O que eles respondem? E agora? O que nós fazemos? E 3.000 pessoas se acrescentaram ali. Foram todos que ouviram? Se a pessoa ela não tiver a movimentação dela, ela vai fazer aquilo simplesmente que você está falando. Solta a fé então, né? A Aisla quer falar. Só pra... Você está chorando, Guiguinha? Está emocionada, irmã? Pega um lenço para ela. Só para fechar o raciocínio aqui do neurônio, sabe? Completo. Não é necessário você chamar a pessoa, você convidar ela a aceitar Jesus, mas é necessário que a gente procure com a boca: eu aceito Jesus como meu Salvador. É isso. Sim, mas quem que tem que tomar essa decisão? Você, não porque eu induzi. Aí eu coloco lá o Nicolas para colocar o teclado lá. Mais perto quero estar. Aí você lembra do teu pai que morreu e de não sei o que. Você fala: pô, não sei o que, eu quero encontrar o meu pai. Você aceita Cristo porque você ouviu a música. Negativo. Esse chamado é feito usualmente ou
unicamente pela pregação fiel da palavra. Dessa forma, a obrigação do pregador é levar o conhecimento da palavra de maneira fiel, conforme a Escritura. E quando você evangeliza, é exatamente o que você faz. Quem explica a palavra faz o chamado e infunde a fé. É unicamente o Espírito Santo. Ezequiel 36, 26. Pastor, olha, eu estou bom na palavra de cara, hein? Estou ficando bom nisso aí. 36, 26. Ezequiel 36, 26. Começa de novo, Jenny. 36, 26. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós o espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. O que o homem faz aí? O que o homem faz aí? Nada. 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 O povo escolhido por Deus tem sua salvação garantida eternamente, pois Deus provê a escolha do seu povo, provê a redenção em Cristo e provê o chamado eficaz do Espírito, que inclui todos os meios que conduzem ao efeito da salvação e a perseverança. Então, o povo escolhido de Deus está salvo. Por que eu devo pregar? Por que eu tenho que evangelizar? Se ninguém abrir a boca, as pessoas que eram eleitas e não ouviram a palavra vão para o inferno? Não. E por que eu preciso pregar? Porque Deus manda. Porque Deus manda. Ordenança, obediência. E como é que eles vão crer se não há quem pregue? Como, se fosse o apelo, eu falei assim, como vão crer se não há quem faça o apelo? O apelo, ele se parece muito mais àquele final de feira, que o cara está lá, ó dona senhora, ó dona Maria, tem 3 tomates aqui por 10, agora é por 5, é a feira. Não é assim, gente. Dentro do apelo, a gente pode observar que existe pessoas que no primeiro chamado do apelo vai desesperado e essas são as pessoas que realmente se firmam. Pode ser que sim, pode ser que não. Aquelas que por insistência, né? Então, não que o apelo seja correto, mas dentro daquilo que acontece, é possível notar que existem pessoas que já estavam predispostas àquilo. Sim. Né? Mas não quer dizer que a gente tenha que fazer e praticar dessa forma. Tá? 2 Timóteo 1,9. Poderia fazer uma associação do apelo com a parábola do semeador? Não, aonde na parábola do semeador ele faz algum apelo? Não, porque assim, Ele vai lá e chama o pessoal, né? a palavra que realmente foi ouvida, entendida, é a palavra boa. Não, mas o apelo é eu pregar e aí ainda falar alguma coisa. Na parábola do semeador, Jesus fala, ele fala assim, que semeou na terra, no meio das pedras, dos espinhos. E agora, gente, quem quer me aceitar como Senhor e Salvador? Falou isso? 2 Timóteo 1,9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Peraí que eu estava errado. Que nos salvou e nos chamou com sua santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Chamada eficaz, ou vocação eficaz. A salvação é uma pré-ordenação do Criador, então a gente tem que entender que é Deus que determina quem vai ser salvo ou não. Não é a igreja quem chama, quem faz é Deus, que utiliza a igreja para a comunicação do chamado. Mas Deus não depende dela para a salvação dos eleitos, a igreja é o instrumento da ação divina e não a gente. Nós somos apenas o canudinho, nós não somos o copo e nem somos o suco, nós somos apenas o canudinho. O Deus que predestinou para a salvação também preordenou todos os meios pelos quais o eleito é chamado, justificado e preservado na salvação. João capítulo 6, verso 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, eu lançarei fora. Lê de uma forma negativa, Rô, por favor. Todo aquele que o Pai não me dá, esse não virá a mim. E o que não vem a mim, de todo modo, eu lançarei fora. Gostei, hein? Gostei da...
Entendeu? Não tinha não, aí você tem que inverter, gostei. Tá, ligada. Esposa do pastor, né? Além de amada e querida, e agora com uma filha que parece que eu olho assim. Uma das grandes bênçãos sua, Luísa, é que você vai olhar e falar assim: poxa, quando eu tiver a idade da minha mãe, eu vou ser tão linda como ela. Além do mais com os genes de bom humor do meu pai, eu vou ser uma pessoa demais, entendeu? Depois da queda, todos os homens são, por natureza, filhos da ira e merecedores da máxima punição. Isso é uma frase que nós não falamos. Isso é uma frase que nós não falamos com as pessoas. E é um bom início do evangelismo. Depois da queda, todos os homens são, por natureza, filhos da ira e merecedores da máxima punição. Como é que a gente começa o nosso discurso de evangelismo? Jesus te ama. Quando você fala Jesus te ama, a pessoa ela já não precisa fazer nada. Me ama, ele me ama, ele me ama, ele. Então não precisa fazer nada, entendeu? O Deus que predestinou para a salvação também perdoou todos os meios pelos quais o eleito é chamado. Depois da queda, todos os homens são, por natureza, filhos da ira e merecedores da máxima punição. Ninguém será salvo pelas obras da lei ou por sua justiça própria, pois em Adão todos pecaram e não existe mais no homem a capacidade de fazer o bem. Salmos 14:3. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Esse versículo é um dos mais duros da palavra de Deus inteira. Do céu, do verso 2. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda e se há quem busque a Deus. E a conclusão dele é: todos se perderam e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Ou seja, aquela conversinha de Abraão lá com Deus lá, e se tiver 40, e se tiver 30, e se tiver 20, e se tiver 10, e se tiver 5, nenhum sequer. Aí você fala para mim que ali era a época que não era a época da graça? Ou Deus muda? Se ele está falando que não tem um sequer, na época de Ló, tinha alguém? Não. Por que ele permite? Graça. Não é lei. A lei e a graça, elas andam juntas. Vemos desta forma que não existem santos que são salvos e pecadores que são condenados, mas somente pecadores, alguns condenados e outros também pecadores que são chamados à comunhão de Cristo unicamente pela graça de Deus. Não existe a condição de eu ser santo por mim mesmo. Todos nós somos pecadores. Mesmo eu tendo sido separado por Deus, justificado e colocado de lado, a gente gosta daquele versículo, né? Fala assim: o Senhor me separou do meio das malhadas, entendeu? Você continua sendo bode. Continua sendo bode. Necessário, com a necessidade, com a urgência da ação divina de Deus sobre as nossas vidas. Não existem santos que são salvos e pecadores que são condenados. E aí é uma coisa importante: quando você está evangelizando uma pessoa e está falando do amor de Deus, você tem que mostrar para a pessoa que você também está numa condição ruim. Você não pode se colocar numa posição, num patamar acima. Ó, vem aqui que eu te ajudo a subir. Não, eu estou no mesmo nível que você. Vamos caminhar junto? Deixa eu dar o braço para você. Mas somente pecadores. Alguns são condenados e outros também pecadores, mas que são chamados à comunhão de Cristo pela graça de Deus. 1 Coríntios 1:9. Isso. Fiel a Deus, pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Tem dois fiel. O fiel que é o armário, os antigos vão lembrar daquele armário fiel. Tá? Nossa.
Não lembra, não é essa época? Não é o cara, não duvido. Aquele armário fiel tinha um Fzinho assim, entendeu? O armário fiel, ele aguentava, você podia tentar abrir ele e não abria. Entendeu? Fiel é Deus, pela qual fosse chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Quem que chama? A pregação da palavra. Não é a igreja, não é missionário, não é a palavra, não é ninguém, é a palavra que faz isso, tá? A justiça de Deus e a justiça do homem. Se alguém é chamado, a justiça necessária não tem origem no seu mérito, mas é provinda unicamente da justiça concedida por Cristo. Quando você fala Deus, eu entendo que você está falando Deus Pai, tá? Quem que concedeu para você a condição de ser declarado justo? Jesus Cristo. É Deus, mas a figura de Deus Filho. Se alguém é chamado, a justiça necessária não tem origem em seu mérito, mas é provinda unicamente da justiça de Cristo, por meio da graciosa concessão de Deus. Ele disse, ele falou, olha, o esquema é o seguinte. Eu sou Deus Pai, eu comando e eu determino que vai ser assim. Pela morte e ressurreição do meu Filho amado, aqueles que são meus filhos, eu vou passar a minha justiça para eles. Até parece que doeu, né? Bateu o quê? O que bateu? Ela caiu, acho. Caiu sentada. Caso contrário, Cristo teria morrido em vão. Efésios capítulo 1. Versos 4 e 5. Efésios 1, 4 e 5. Helena, vem cá, Helena, senta ao lado da mamãe, fica aí com ela. Efésios 1, 4 e 5. Eu acho que é a Menísia. Ou a Rayane. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Ele nos escolheu nele, porque ele, antes da fundação do mundo, determinou. Então a escolha é nele, não é nem um fator externo, a escolha é nele. E ele fez isso antes da fundação do mundo. Se ele fez uma escolha antes da fundação do mundo, e ele é Deus e ele é imutável, ninguém é acrescentado ou subtraído. Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Quando que isso vai acontecer? No dia do juízo. Quando nós subirmos, tocou a trombeta, a gente sobe, nosso corpo corruptível vai deixar de ser corruptível, vai ser incorruptível. Até lá, nós somos pecadores. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo a sua boa vontade, ou beneplácito da sua vontade. Ele que decidiu. A liberdade do homem e a vocação eficaz. Jesus Cristo morreu em lugar do seu povo, sem opção ou escolha da parte do homem. Por mais chocante que para você seja, você não tem opção. O que eu gosto do exemplo é você pegar e pular no meio da piscina. A menos que seja uma piscina de 1 metro, mas fora isso, se é uma piscina um pouco mais funda, entendeu? Pega a Helena e joga numa piscina de 1 metro. Blum, não tem como ela não sair molhada. Não tem como. Tá? Você é envolvido por uma coisa que chama-se graça, você envolve, você não consegue dizer não àquele chamado. Jesus Cristo morreu em lugar do seu povo, sem opção ou escolha da parte do homem. Jesus é Deus encarnado, não morreu para alguém completar a sua obra, morreu para trazer o seu povo a sua justiça perfeita, propiciando a vocação dos escolhidos de Deus. Por isso que a última frase de Cristo é: está consumado. O que é isso? Você vai lá no bar, vai lá, pede a porção de calabresa, pede o seu Guaraná Jesus, come as batatinhas fritas, entendeu? O Nicolas está passando com a Rosa lá, o cara amigo do Nicolas assim, pode colocar a Rosa na conta? Tudo bem, agora eu vou embora. Você pode fechar a conta? Você fechou o quê? O que você consumiu. Não, aí você pagou. O cara vai lá fora assim, olha, falta você pagar alguma coisa? Não. Já está tudo consumado, está fechado. Tá? Cristo morreu em lugar do seu povo, sem opção ou escolha da parte do homem. Jesus é Deus encarnado, não morreu para alguém completar a sua obra, morreu para trazer ao seu povo a sua justiça perfeita. Romanos 3, 24 e 20,
3, 23 e 24. Romanos 3, 23 e 24. Daniel. Achou? Sendo justificados, 23, pois todos pecaram e carecem da sua glória de Deus, sendo justiçados, justificados gratuitamente por graça, mediante são que há Cristo Jesus. Você está lendo a Bíblia, Daniel? Está lendo em voz alta quando você lê? Tem que ler em voz alta. Se não ler em voz alta, você vai continuar tropicando, hein? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Já falei para você que essa condição de carecer é uma coisa grave, séria, desesperadora. Sendo justificados, eu não me justifico, eu sou justificado gratuitamente por sua graça, abre aspas, sacrifício de Cristo, fecha aspas, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Não pense nunca que você é digno, eu mereço. Não pense nunca que você não será chamado por ser pecador. Não depende de quem quer, mas de Deus usar a sua misericórdia. Eu tenho misericórdia de quem eu quero ter misericórdia. Ele decide para quem Ele quer dar a misericórdia dele. O Filho do Homem veio salvar e buscar o perdido, mas o perdido daquele que foi entregue pelo Pai. Aquele que acredita ser justo, deverá se salvar a si mesmo, pois sendo justo, não precisa da justiça de Cristo. Eu não roubo, eu não mato, eu não adultero, eu pago meus impostos. Ah, então você é justo? Então você não precisa de Cristo. Por isso que o chamado eficaz, ele tem a ver com pessoas que se entendem como pecadoras. Um dos lugares melhores para você evangelizar, enterro. A pessoa está com todas as armas dela, toda a proteção dela abaixada. E você pode falar, entendeu, do amor de Cristo. Da mesma maneira, a pregação mais difícil de se fazer é num enterro de cara que se suicidou, que é ímpio. Você sabe que o cara não vai para o céu, ele vai para o inferno. A menos que Deus tenha feito um mover santo ali, entendeu? Mas aí você fica jogando com hipóteses. Não, mas se naquele último momento de consciência a pessoa se arrependeu, pode. Mas você sai da regra e você vai caindo para as exceções. Aí você fica com um fio de cabelo. Pode ser? Pode. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Aquele que acredita ser justo deverá salvar a si mesmo, pois sendo justos não precisam da justiça de Cristo. Lucas 19, 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E não os salvos. Ele veio para aqueles que estão doentes e não para aqueles que são santos. Tá? Conclusão: o chamar de Deus é eficaz e produz frutos. Ou seja, quando Deus chama a pessoa ela aceita, é o sim pessoal dela, mas não fica só no sim. Ela vai fazer alguma coisa ela tem que produzir. Não tem como a pessoa ela ficar na mesma pegada, na mesma batida. As boas obras dos homens não provêm deles. Qualquer ação boa que você tenha, de qualquer sorte, espécie, não provém de você, mas provém de Deus. Que preparou quando isso? Quando que Ele preparou? Desde antes da fundação do mundo. E aí você tem que entender que o seu cumprimento das boas obras são aquelas que são determinadas pelo Senhor. E quem que não cumpre as obras que o Senhor manda? Ninguém, todo mundo cumpre. Ele é o soberano, Ele manda. A pessoa que é ímpia, ela vai fazer o que é bom, mesmo Ele mandando. O agir de uma maneira positiva é um sinal
que eu sou salvo, mas não quer dizer que eu sou salvo. Senão os espíritas que fazem muito mais boas obras sociais do que nós, eles estariam na frente da fila, eles nem estão na fila. Satanás, ele é aquele que obedece a Deus. Satanás é um pau mandado de Deus. Por mais que a nossa mente não entenda. Por que você tem tanta besteira, tanta maldade, tanta coisa? Porque Deus assim ou mandou ou assim ou permitiu. Para que o plano dele se cumpra. Nós não conseguimos ver com os nossos próprios olhos o agir de Deus, porque a nossa visão ela é micro e a visão dele é macro. Senhor, em nome de Jesus. Efésios 2:10, para acabar. Efésios 2:10. Já lemos esse texto, mas só para completar. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, louvamos, adoramos e benzemos o Teu nome, entregamos nas Tuas mãos a nossa mente, o nosso espírito, o nosso coração, pedindo a Ti para aquilo que o Senhor fale conosco, nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Ora em nome de Jesus. Amém.